E Memphis Depay ainda não respondeu à proposta do Corinthians para renovação de contrato. O Timão havia feito no dia 8 de junho uma oferta. 2 anos de novo vínculo, redução salarial e nenhum pagamento em bônus ou comissões. Aquela história de receber por jogos, gols, assistências e títulos deixaria de existir. O Memphis recebeu a sugestão, proposta do Corinthians e ficou de pensar. Pois bem, já se foram 2 semanas, o Memphis está disputando a Copa do Mundo e possivelmente responderá ao final do torneio. 2 jogos pela seleção holandesa e atuações discretas do Memphis Depay, que é reserva. Ele soma só 38 minutos até aqui. Foram 20 minutos na estreia contra o Japão, empate em 2-2 e nenhuma participação em gol. Diante da Suécia, nesse domingo, vitória por 5-1, o Memphis joga 18 minutos e ainda consegue uma assistência para gol. A Holanda é líder do seu grupo com 4 pontos e enfrenta o pior time da chave, a Tunísia, para vencer por goleada e assegurar a primeira colocação do grupo. Existe uma chance real de Brasil e Holanda se enfrentarem no primeiro mata-mata marcado para a próxima segunda-feira. Queria trazer uma observação importante sobre o pós-jogo. Mesmo tendo atuado pouco lá pela seleção holandesa, o Memphis foi cumprimentado pelo rei da Holanda, o William Alexander. Afirmou o seguinte: Memphis, é maravilhoso ter você aqui. Eles se cumprimentaram e foram essas as palavras ao jogador do Corinthians. Estou falando em jogador do Corinthians porque o vínculo dele só se encerra em 20 de julho. E antes disso, não dá para descartar essa situação. Memphis fica ou não no Corinthians? Posso dizer que aqueles homens do departamento de futebol que estavam otimistas com a renovação já não parecem sentir o mesmo diante da demora do jogador em responder. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu quero começar falando do zagueiro do Coringão, Iago Machado. Ele espera ter uma chance com o Fernando Diniz após a Copa do Mundo já, né, porque é um zagueiro que continua jogando, né, diferente dos outros jogadores do Corinthians, né, que pegaram um período de férias. Ele continuou, né, em atuações, porque o Sub-20, a bola não parou, tá rolando, e o Iago Machado espera, aí, com 17 anos, já ter uma oportunidade no time de cima. Ele foi relacionado já 8 vezes, tá, no time principal do Corinthians, uma com o técnico Dorival Júnior e 7 vezes com o técnico Fernando Diniz. Então o Iago Machado é sim a promessa, né, do Sub-20 do Corinthians hoje, o principal jogador da equipe Sub-20 do Corinthians. O Corinthians tem o João Pedro Tchoca se recuperando de lesão, o André Ramalho, que não agrada o técnico Fernando Diniz, está até fora dos planos. Se tiver algum clube interessado, vão vender. Então é capaz que o Iago Machado já ultrapasse aí os dois e fique aí como um substituto imediato, né, do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique, né, que formam aí a dupla de zaga titular do Corinthians hoje. Você acha que o Iago Machado já deveria ser testado? Ele tem 17 anos, joga muito bem no Sub-20, né, tem treinado no time de cima e já, né, foi relacionado 8 vezes, mas ainda não estreou com a camisa do Coringão. Comenta aqui embaixo a expectativa dele estrear após a Copa. Será que estreia mesmo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando do Coringão. Informação exclusiva: o Corinthians tem uma postura diferente agora com o goleiro Hugo Souza. O Corinthians recusou recentemente, no final do ano passado, recusou uma proposta do Milan da Itália, foi muito abaixo, pelo goleiro Hugo Souza, e recusou uma proposta de 10 milhões de euros. O Milan, se eu não me engano, tinha oferecido 7 de euros. Começou com 5, subiu para 7, enfim, o Corinthians recusou a última de 7. E depois, quando a gente fala depois, né, esse ano, inclusive, né, o Corinthians recusou uma proposta do Besiktas, né, a gente está falando do início de fevereiro, e inclusive, né, a OTB Esportes, né, que gerencia a carreira do Hugo, né, confirmou a proposta do Besiktas, né, e que o Corinthians havia recusado 10 milhões de euros, né, pelo jogador. Enfim, a gente está falando aí um pouco mais de 60 milhões de reais o Corinthians recusou. Por que o Corinthians recusou? O Corinthians recusou porque o Corinthians só tem 60% dos direitos econômicos do Hugo. Então, dos 10 milhões de euros, o Corinthians ficaria apenas com 6 milhões de euros. E aí o Corinthians espera coisa melhor no mercado. O Hugo não é mais inegociável no Corinthians. O Corinthians estava muito, certo de que não venderia o Hugo, né, nas últimas janelas,
Corinthians estava irredutível a propostas, mas agora não será dessa forma. O Corinthians entende que o Hugo perdeu um pouco o foco, ficou até um pouco fora de forma e não foi para a Copa do Mundo realmente porque não merecia avaliação de profissionais dentro do Corinthians. É claro que eles nunca vão externar isso oficialmente, mas já falaram isso para mim. Então, se chegar uma boa proposta pelo Hugo, o Corinthians vai vender. Se for um pouco acima dos 10, é capaz que o Corinthians venda o seu goleiro, né, e busque um goleiro mais experiente no mercado e que esteja livre, claro, né, que o Corinthians não precise pagar pelos direitos econômicos. Então, essa é a postura do Corinthians em relação ao Hugo. O Corinthians já foi recusando as propostas de cara de tudo que chegou até hoje pelo Hugo, mas não vai agir assim nas próximas propostas, tá? Se chegar uma boa proposta, e quando a gente fala uma boa proposta, eu acredito que até 15 milhões de euros, é certeza que o Corinthians vende, abaixo de 15 eu não duvido também não, tá? Pela situação do clube, pelo momento e até pela decepção com o Hugo também recente. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e vamos encerrar esse vídeo falando de André na mira do futebol turco. O Corinthians tem prioridades. Depois, né, de resolver a situação com o Tadieres, pegar um empréstimo e pagar ali cerca de 43 milhões de reais, o Corinthians agora tem como prioridade quitar os salários atrasados do elenco. Como que o Corinthians pretende fazer isso? O Corinthians está atrás de recursos e pretende fazer isso até quarta-feira, né, dia 24, nesta quarta-feira, próxima quarta-feira, quando o elenco do Corinthians se reapresenta para iniciar os treinamentos visando aí, né, a sequência da temporada 2026. Houve uma conversa, tá? Isso é uma informação que é exclusiva aqui do canal Café do Setorista, de que a cúpula corintiana já havia avisado os líderes do elenco corintiano que iriam atrasar, mas que pagariam até a reapresentação do elenco. E se pagariam até a reapresentação do elenco, nós estamos falando de quarta-feira, dia 24. Então, essa é a data, né, que os jogadores e o Corinthians combinaram que esse pagamento fosse feito. Está em atraso desde o dia 5, mas internamente entre eles ali houve, né, um acordo verbal de que o Corinthians ia atrasar, porque tinha outras questões para estar quitando, para estar pagando, mas que pagaria assim que os jogadores voltassem a treinar, estaria tudo em dia. Então o Corinthians corre agora contra o tempo para pagar os salários atrasados. A folha do Corinthians ela está em 28 milhões de reais com o elenco atual, mas o departamento de futebol no geral custa 35 milhões. Sabe por que a diferença? Eu já expliquei para vocês, porque o Corinthians paga ex-técnicos, paga ex-atletas do clube, o Igor Coronado eu sempre uso de exemplo. Então o departamento de futebol custa 35 milhões de reais por mês e 28 milhões só com o elenco atual. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, mas comente aqui que eu vou ficar de olho aí nos seus comentários se você acredita que o Corinthians vai conseguir quitar, né, os salários atrasados do elenco e comissão técnica até quarta-feira. Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão. Bombou na noite deste domingo nas redes sociais e nos perfis, né, da Turquia que o Fenerbahçe, né, da Turquia está interessado no volante André do Corinthians, jogador que o Corinthians recusou uma proposta de 17 milhões de euros pela parte do Corinthians, né, pelos 70% que o Corinthians detém. Se a gente for analisar, então, a proposta foi de 23 milhões de reais. Então, o Corinthians hoje, ele quer vender o André e quer vender por 25 milhões de euros. Eu não tenho a confirmação de que essa notícia seja verdadeira, né, de que o Corinthians, de que o Fenerbahçe, melhor dizendo, quer o André, até porque eu fui, né, depois do culto, só que eu acabei vendo essa informação, porque um jornalista turco, né, espero que realmente seja um jornalista turco, enfim, é um perigo, né, o Instagram hoje em dia, me chamou aqui, e aí que eu fiquei sabendo, aí eu fui olhar, dei uma pesquisada na internet, e realmente tem vários lugares aí, vários perfis de Twitter da Turquia, né, falando do interesse do Fenerbahçe pelo André, e inclusive, né, passando lances do André. Olá, tudo bem? Sou repórter esportivo, escrevo da Turquia, eu cubro o Fenerbahçe de perto. O nome do André, jogador do Corinthians, tem sido especulado com rumores envolvendo o Fenerbahçe. Você poderia me passar algumas informações sobre o jogador, o que espera dele, tal. Ele pergunta como que eu acho que o André, o que eu acho do André, já que eu sigo de perto. Você acha que existe uma estrela mundial para comparar? Não comparei com nenhuma.
Enfim, ele falou que o presidente mudou e não leva jogadores sem negociar, não entendi direito aqui. Ele perguntou o valor, né, quanto que vale, eu falei que o Corinthians quer 25 de euros, e eu perguntei se eles pagariam, ele falou pode ser com parcelas e cláusulas no contrato. Acho que o jogador também poderia querer o Fenerbahçe, já que jogou o Alex, o Roberto Carlos e o Zico são bons exemplos aqui para nós. Diz aí o Berkin Gutlen, até um Gultenk, né? É até um perfil, é um perfil que é verificado no Instagram, tá? Enfim, eu fiquei sabendo por esse perfil que me chamou aqui, tá? Agora, enfim, aqui, ó, aqui o perfil aí para, né, para vocês, tá? Enfim, vamos aguardar para ver se nessa segunda-feira eu confirmo, né, se chegou alguma coisa para o Corinthians ou se pode chegar. Mas enfim, eles estão tratando como interesse lá na Turquia, né? Cara, o Fenerbahçe costuma fazer boas propostas e o Corinthians quer 25 milhões de euros. Por 20 milhões de euros o Corinthians venderia? Não sei. Né? 17 milhões de euros da parte dele o Corinthians recusou. Mas a gente está falando de 5 mais 2, né? 17. Se chegar uma de 20 aí só da parte do Corinthians, com certeza o Corinthians vende. Enfim, vamos aguardar para a gente ver. Mas surge aí a primeira especulação envolvendo algum jogador do Corinthians no mercado desde que a Copa começou, né? Porque no Corinthians tá todo mundo lá aflito, né? Tremendo na base de que não chegue nenhuma proposta para nenhum atleta, tá bom? Durante o dia, eu tento confirmar isso para vocês, contei um pouco dos bastidores, como que eu descobri isso daí, um repórter da Turquia, como eu mostrei para vocês, perguntando aí sobre o jogador, né? Vamos ver. E nos perfis aí, se você entrar no Twitter, também tem muitos perfis lá da Turquia falando sobre isso. Agora é aguardar, né? Para ver se realmente vai pintar uma proposta ou não. E eu, né, não preciso jamais aumentar nada e fazer sensacionalismo. Eu sequer consegui confirmar essa informação, mas queria dividir isso com vocês. É o que está sendo especulado hoje aí, né? Desde domingo à noite na internet, André, né? O interesse do Fenerbahçe, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.